tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será com Marcelo Farinha, presidente da FENACAP, que é a Federação Nacional de Capitalização, que vai contar para a gente detalhes como funciona o título de capitalização, que vem sendo muito utilizado como garantia na hora de alugar um imóvel. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Cristiane. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho desse mercado, dentro do panorama do mercado imobiliário que você brilhantemente apresenta. Parabéns aí pelo programa e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E, assim, nosso objetivo, assim, para quem está nos acompanhando, é tirar mitos e verdades, porque o aluguel, temos observado que vem se comportando melhor. Teve lá atrás, né, no início da pandemia, todos nós sofremos, né, e inclusive quem tinha contrato de aluguel, o inquilino que perdeu uma renda, não sabia o que ia acontecer, o proprietário, que muitos têm aquilo ali como fonte de renda também, né, muitos idosos que têm um aluguel que contribui, né, no seu orçamento familiar. Mas chegamos num ajuste para todos, né? Até a inadimplência ficou dentro dos limites, mas a gente sabe que na hora de alugar é necessário uma garantia, e a figura do fiador às vezes é muito constrangedor para quem está precisando alugar, tem que pedir para um parente, para um amigo, e o mercado e o título é mais uma alternativa. Então eu queria que você nos explicasse para a gente entender realmente como funciona e, obviamente, poder usufruir para quem estiver nessa situação. Legal, Cristiane. Eu mesmo já tive a oportunidade de passar por esse constrangimento. Mas você sabe que hoje a modalidade de garantia para imóveis ainda a que lidera todos os modelos é o fiador tradicional, é a fiança pessoal. Ela, além do constrangimento a que você se referiu, ela não tem a liquidez imediata, porque uma vez que haja uma inadimplência, o imóvel vai acionar o fiador, e que não necessariamente terá recursos disponíveis. Isso pode ensejar aí uma discussão, talvez até de caráter judicial. Mas não há como negar que hoje ela é a mais conhecida de todos. E aqui eu adentro numa questão fundamental de que os títulos de capitalização, eles são menos conhecidos para esse modelo de negócio. Tem um dever de casa aí da própria FENACAP, do próprio mercado, de torná-lo mais conhecido dentro do mercado imobiliário, até por conta de suas vantagens. O segundo modelo de negócio mais utilizado para fiança locatícia, para garantia de locação de imóveis, é o depósito caução. Sim. E aqui eu já trago uma primeira diferença, porque quando você fala de depósito caução, a própria legislação já dá um limite. Você não pode exceder o valor de 3 aluguéis. É verdade. Então você não tem ali a flexibilidade que você tem num título de capitalização de optar por aquilo que é mais adequado para as partes. Analisando o risco de um determinado inquilino, você pode escolher um valor maior. E a gente tem percebido entre 5 e 8 aluguéis. Normalmente essa é a moda dentro desse mercado, é o que a gente observa mais ou menos. Mas nenhuma objeção a você fazer 3, fazer 4, 5, 8. O que você escolher. Como você colocou, até desculpa te interromper, há essa flexibilidade, não é aquela coisa imposta como, fica do fiador. E até voltando a falar de fiador, às vezes, no passado isso era muito comum exigir que o proprietário tivesse 2 imóveis. Isso a gente diminuiu muito, mas a gente ainda, às vezes, eu recebo questionamentos, né, de pessoas que estão nesse processo e querem saber se isso como é que se vale, tem que ter, né, se é legal, enfim. E já no depósito, que geralmente são 3 meses mesmo, já está aquela coisa ali, ou 3 meses ou não tem, não existe diálogo, né? Já está aquela receita de bolo, vamos dizer assim. Já que você está colocando para a gente que o título ele é flexível, então as partes podem dialogar e geralmente, né, tem ali a figura da administradora, é isso que faz
ponte entre o inquilino e o proprietário. Exatamente. E uma coisa que esse momento particular que o mundo vive, que é essa crise sanitária, uma coisa que ela tem nos mostrado é que tudo que a gente precisa é de flexibilidade para entender esse momento e poder vir um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, para atender o interesse das partes. É assim que tem acontecido, por exemplo, as próprias relações trabalhistas. Vou trabalhar de casa, agora eu vou trabalhar nas dependências da empresa. Então, assim, o que nós estamos vendo? Flexibilidade. No mercado imobiliário não é diferente, né? Num momento de crise, você precisa ceder um pouco. Então, essa flexibilidade que os títulos de capitalização trazem conversa muito com a delicadeza desse. Mas não para por aí, né? Você tem outras vantagens, como, por exemplo, você acaba poupando. Por quê? Porque você faz um título de capitalização, é uma reserva sua, que você usar no momento em que você liquidou com a sua obrigação. Então, você acaba fazendo uma poupança também, para realizar um sonho lá na frente, para realizar um projeto que você tinha. Se você usa uma fiança bancária, você vai despender recursos, tem que pagar por essa fiança, né? Então, você está se descapitalizando. Quando você faz um tipo de capitalização, não, é uma reserva paralela que tem. E o depósito calção? Não necessariamente quando o proprietário vai executar, tem fundo naquele cheque. Pode acontecer, não pode? É verdade. Também é um risco, né? É sempre um risco. Com o título de capitalização, não, porque veja uma segunda vantagem. A garantia não está na posse do proprietário e a garantia não está na posse do inquilino. Essa garantia está na posse de um terceiro, que é a sociedade de capitalização. O que ela atua ali? Como um agente fiduciário, terceiro, totalmente segregado, e ele fica acompanhando o cumprimento das cláusulas contratuais. Satisfeitas as cláusulas, ele libera, porque isso é um contrato assinado entre as partes, a sociedade de capitalização, então, libera os recursos do título de capitalização corrigidos pela TR para o inquilino. Não satisfeitas as condições contratuais, então, esse dinheiro não é liberado para o inquilino, e aí você verifica lá se vai liberar 100%, 80%, 70%, o que seja, para o proprietário. Então, veja, você tem um árbitro, um terceiro, né, que está de posse da garantia. Então, isso é uma segurança adicional. Veja, eu falei de flexibilidade nos valores. Sim. Falo de um terceiro isento que está acompanhando as relações contratuais. E eu quero também dizer, e falei também da reserva de poupança, porque você não se descapitaliza e você vai acumulando aquele recurso para, num momento subsequente, você realizar alguma coisa. Um dos atributos... Tenho uma dúvida, desculpa cortar mais uma vez. Como é feito? Ele é feito todo ano ou no período dos 30 meses, que é mais comum o contrato, né, de locação ser de 30 meses e o inquilino tem a possibilidade de colocar aquela cláusula de 12 meses para poder, naquele período, se ele quiser, após os 12 meses, entregar o imóvel, enfim, ele pode entregar sem nenhuma multa. Como funciona a adesão, assim? Como é que ele é? Boa pergunta. A garantia ela não pode ser de um prazo inferior ao contrato de locação. No mínimo, pelo prazo de locação, mas comum são 30 meses mesmo. E, obviamente, que você já tem uma cláusula para sair no meio do caminho se o contrato for rescindido antes. Pode. Ou você pode, inclusive, e aí tem uma questão de portabilidade, sua pergunta me deu oportunidade para dizer sobre isso. Opa! Que é o seguinte, você terminou o contrato de aluguel, mas você ainda tem um título de capitalização, você está indo para um outro imóvel, porta ele para outra cláusula sem problemas. Então, você não precisa necessariamente se desvincular do título de capitalização, porque, afinal de contas, ele está ligado a um contrato, mas ele está também ligado a um projeto de vida que você pode usar lá na frente. Tá? Então, tem essa vantagem adicional também. Ou seja, a gente chama de portabilidade de contrato ou de garantia ou só portabilidade? Você leva aquele título de capitalização, que é a garantia, para um outro contrato. Você rescindiu esse contrato, como eu disse. Você tem um terceiro, que é a sociedade de capitalização,
fazendo a gestão dessa garantia. Eu encerrei esse contrato, a sociedade de capitalização, perfeito. Tem alguma restrição aí, o proprietário? Ele cumpriu todas as obrigações, cumpriu. Então, o dinheiro está liberado para você. Liberado não significa que você vai resgatar. Sim. Mas pode. Eu não quero resgatar agora, porque eu vou assinar um outro contrato. Deixa esse título aqui, você carrega para um outro contrato, sem problemas, tá? Entendi. Quer dizer, bem flexível mesmo. Agora, assim, como é feito esse cálculo? Leva-se em conta o aluguel, o condomínio, IPTU, essas taxas assim? Como é feito? Dá para você também dar essa noção para quem está nos assistindo, Claro. nos acompanhando aqui? De novo, Cristiane, é a tal da flexibilidade. Se inquilino e proprietário estiverem satisfeitos em garantir apenas o aluguel, beleza. Não, quero incluir condomínio, quero incluir IPTU, não há nenhuma restrição. Eu acho que essa é a vantagem da flexibilidade. Você monta e customiza segundo a sua relação. Então, veja, proprietário, dirigindo agora ao proprietário, você faz uma óbvia avaliação de risco do seu inquilino. Você entende que tem mais risco? Você aumenta o valor da garantia. Você entende que é possível prescindir no momento de dificuldade de locação? Que é o que a gente viveu há tempos atrás aí, né? Uma oferta maior de imóveis. Eu vou flexibilizar um pouco mais, eu estou entendendo que é o momento que exige isso, estou entendendo que esse meu inquilino oferece menos risco. À vontade. Então, você tem essa possibilidade de fazer sob medida, customizar segundo a sua necessidade. Então, por exemplo, vamos lá, um aluguel vamos botar só R$ 1.200, eu avaliei o risco, né, enfim, do candidato, do inquilino, e aí eu vou fazer falar assim, olha, eu aceito o título, só porque aí cabe ao proprietário essa decisão, né? Eu quero fazer o título em cima do valor do aluguel. Aí, esse cálculo representa, você falou no início de 5 a 8, é mais ou menos isso do valor do aluguel ou não? Cada caso também é um caso. Exatamente, olha só. Se o proprietário se satisfaz em receber 3 aluguéis, então, olha, eu vou fazer um título de capitalização de 3.600, 3 vezes 1.200. Tá. Não é a moda, isso que eu estou te falando hoje, pelo que a gente percebe, a moda fica entre 5 e 8 aluguéis. Ótimo. Mas não tem nada escrito que deva ser dessa maneira. Então, se as partes se comportam com algo um pouco diferente, que seja, não tem problema. A lei não existe, ela admite essa flexibilidade e a sociedade de capitalização, por óbvio, atende à necessidade das partes. Essa é a grande questão. Tá. E aí, por exemplo, ficou entre 5 e 8 vezes o valor, né, do aluguel. E como é feito isso? Pode ser dividido ou tem que ser de uma vez só? Porque a gente quer explicar tudinho, né? Porque nos acompanham aqui inquilinos e também proprietários, para a gente quebrar né, esse paradigma, porque é mais uma alternativa, viável para os dois lados. Cristiane, novamente é ao gosto do cliente. É o usual. O usual é uma parcela única, porque você já sai garantido. Tá. Isso é o que efetivamente garante é o fato de que você já deixou depositado, como se fosse o depósito calcinha. Tá. Deixa ali na largada 3. Mas nada impede, novamente, embora não seja usual, e a gente há de concordar que não deve ser usual mesmo, nada impede que você vai construindo ao longo do tempo, mas efetivamente vai considerar garantida a operação, melhor que você já se aporte. Pois é, porque senão também no parcelamento a pessoa pode acabar, não constituindo a garantia. Né? Exatamente, acaba também tornando a operação, né, muito arriscada. Seria isso. Se eu fosse sugerir isso para alguém das minhas relações, eu diria, faça logo uma partida na largada, porque aí você consegue garantir. E se você tem flexibilidade, você poderia até fazer o seguinte, olha, eu vou na largada colocar 4 aluguéis, 3 meses eu acrescento mais tanto. Pode. Não é usual, de novo. Né? Você já sai com valor ali entre 5 e 8 e vai. Mas eu faço questão de dizer isso, da flexibilidade desse instrumento, que você pode montar de acordo com o que você entende mais adequado para a sua situação. Tá, que aí, então... Mas, Cristiane,
Eu queria mais uma dúvida. Por exemplo, como é que é feito? Eu sou a proprietária e o meu inquilino, por um motivo, vamos supor, perdeu o emprego. E aí, enfim, ele deixou de pagar, uma situação complicada. Quando que o título é acionado? Não sei nem se o nome é assim, tipo 3 meses de aluguel ou 2, o segundo. Como isso funciona até também para o proprietário não ficar vulnerável nessa relação? Porque aí tem não só o aluguel que ele está contando, de repente, para alguma outra coisa, mas entra aí a despesa de condomínio também, vai que tem uma parcela do IPTU, que geralmente é dividido, né, para quem aluga um imóvel. O contrato vai disciplinar essa situação. Uma vez decorridos 90 dias, aciona a garantia. Uma vez decorridos 60 dias, aciona a garantia. Tá. O contrato regerá essa relação. E a sociedade de capitalização vai acompanhar as regras contratuais e executá-la. Assim. Então, essa flexibilidade, o contrato pode dizer isso ou aquilo. Dentro dos limites da lei, obviamente. O contrato rege essa relação. Tá. Né? E a sociedade de capitalização, ela executa, acompanha, monitora, gerencia e executa aquilo que está na regra contratual. Agora, o contrato de locação ele é normal. É como se fosse um contrato, só vai a garantia ali, vai mudar, não vai estar a figura do fiador e sim do título de capitalização. Ali inclui ali uma cláusula para dizer que a garantia tem esse tipo de dinâmica. É a diferença aí. As imobiliárias já sabem, né? As imobiliárias, os corretores que fazem esse negócio já conhecem, né? Sabem como melhor colocar ali as cláusulas. A sociedade de capitalização já tem minutas também. Sim, e aí, óbvio que a própria administradora já óbvio, enfim, está acostumada com isso, né? Enfim, a imobiliária, a administradora de locação, que ela vai oferecer essa modalidade, já tem as empresas que já atuam e aí a pessoa escolhe. Existe essa variação, digo, de taxa? Assim, por que eu vou optar pela A em vez da B? Entendeu? Ou todas, como você colocou, a média de 5 a 8 aluguéis, não muda muito. É o que, de repente, cada administradora fez parceria com a empresa que oferece o título. Seria mais ou menos isso? A tua pergunta diz respeito. Eu fiquei na dúvida aí. Se você puder... Eu fiquei na dúvida... Bom, fala. Pois não, pode ir. Não, eu queria saber assim, a própria administradora já oferece... Então, existe, por exemplo, diferença para eu escolher a A e B em termos de taxa, digo, empresa de título, de capitalização, em termos de taxa ou de vantagens? Ou todas são padrão e depende do que aquela administradora, o imóvel que eu gostei está lá e trabalha com a administradora X? O que você chama de taxa? Eu não digo adesão, seria isso? Não sei. Valor. Porque a outra cobra mais do que não é flexível, cobra 5 ou 8, 9, 10. Não existe isso. Não. Tá. Olha só, as imobiliárias... Antes de você responder essa, eu vou chamar rapidinho o intervalo e a gente volta, porque assim, tem bastante coisa ainda para você falar, porque eu sei que não é, além de você estar fazendo em termos uma poupança, para quem optar pelo modelo, vamos chamar assim, tem algumas vantagens também que o título oferece, não é isso? Então já espera a gente aí que a gente já volta.